Tem algo precioso ao nosso coração. Amém? Alô. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, o que foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens de todas as raças, línguas, tribos e nações. Sintam-se incluídos nesses que foram comprados pelo sangue de Jesus. E para o nosso Deus, Ele nos fez reis e sacerdotes para reinarmos por toda a terra. Você está reinando na terra? Último culto. Estamos nos despedindo do ano de 2021. Vamos começar um novo ano, 2022. Novas expectativas. Se alguém hoje parou para pensar um pouco no que passou, nas lutas e nas vitórias, e se independentemente de ter olhado para as lutas e vitórias, olhou para o céu e viu Jesus, está aqui cheio de esperança. Porque Jesus nos dá esperança. Amém? O texto bíblico que Deus colocou no meu coração para ministrar à igreja está no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2. No versículo 15. E o texto que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, é uma recomendação, um conselho, e está cravado na Bíblia Sagrada, porque é um logos do Senhor, é um oráculo de Deus, é uma manifestação do Espírito Santo para nos guiar, aconselhando-nos da seguinte forma: procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Podeis assentar, meus amados. Hoje é um dia de festa. No mundo chamam essa festa de Réveillon. E Deus foi convidado para fazer a festa conosco. Todo mundo que entrou por essa porta disse a Deus assim: Senhor, eu quero estar na Tua presença na virada do ano. Eu me lembro da primeira vez que, meu primeiro Réveillon, depois que eu aceitei Jesus, que eu não fui para a igreja, recém-convertido, fiquei na festa do meu condomínio, e ali, depois de ver tanta coisa errada, que um santo não pode ficar naquele ambiente, quando começou a tocar as bombas, eu me tranquei no quarto da minha casa, ajoelhado, lá no fundo, no quarto de empregadas. E ali eu disse assim: Senhor, que este seja o último Réveillon que eu não passe ajoelhado dentro da igreja. Não quero mais passar um Réveillon como uma pessoa normal. Eu quero ir para a igreja, ajoelhar
e orar ao Senhor. Nunca mais Deus permitiu que eu passasse o Réveillon fora da igreja. Que felicidade, irmãos. Que alegria estar aqui com vocês. O texto diz que Paulo dá uma ordem para Timóteo. Apresenta-se a Deus. Eu vejo muita gente querendo agradar muitas pessoas. Mas eu vejo pouca gente querendo agradar a Deus. Deus está falando assim, olha, não é para você se preocupar com as outras pessoas. Você tem que primeiro se preocupar comigo. Irmãos, nem carne nem sangue herdarão o reino dos céus. E como é que eu vou para o céu se eu sou de carne, se eu tenho sangue? Pela fé no novo nascimento em Cristo Jesus. E essa fé tem que moldar a nossa maneira de viver. A gente tem que cantar aquele hino que corresponde a um texto bíblico que diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E temos que viver também. Porque no batismo, o velho homem ali mergulha, mas nasce um novo homem nascido de Deus, nascido do Espírito Santo, para viver como testemunha de Cristo na face da terra. E aí você vai apresentar-se a Deus. E Deus precisa olhar para você e precisa ver em você Jesus, um imitador de Cristo. Porque o texto aponta que não é para se apresentar de qualquer jeito, é para se apresentar aprovado. Aprovado. Abre a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. O discurso de Pedro, depois de todos verem a manifestação do Espírito Santo, fazendo que os homens tivessem a graça de falar da glória de Deus, e os ouvintes todos ouvindo em várias línguas. Capítulo 2, versículo 17 diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Quem é que está dizendo? Acredite. Irmãos, é impossível que Deus minta. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Quem está esperando Jesus voltar? Quem acorda dizendo assim: Senhor, me sustenta no centro da tua vontade, porque se hoje a trombeta soar, eu quero estar preparado. Versículo 21: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 22: varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão. Vou repetir: a Jesus Nazareno, varão. Apresente você a Deus.
como, aleluia, aprovado. Ou seja, seja um imitador de Jesus. Quando quiser fazer algo, quando pensar diante das iniciativas, das necessidades, das obrigações, pergunta a Jesus, lê a Bíblia, mantenha um relacionamento com Deus, para que você não faça diferente do que Jesus faria. A Bíblia ensina de Gênesis a Apocalipse todas as áreas: finanças, relacionamento, conduta social, tudo está escrito na Bíblia. Os discípulos no caminho de Emaús estavam do lado de Jesus, mas não sabia que Jesus estava ao lado deles. Mas quando eles resolveram dar a honra a Jesus de orar pelo alimento, os olhos se abriram. O nosso problema é que o mundo está contaminado com a quebra de hierarquia e disciplina, onde todos são iguais. Mentira! Respeite seu pai, respeite seu avô, respeite as pessoas que estão sobre você, o professor, o policial, a autoridade. Mas todo mundo quer fazer o que quer e não quer ser consertado, não quer ser arguído, questionado. Aqueles homens estavam andando com Jesus, mas só tiveram a revelação quando deram honra a Jesus. Jesus é o primeiro homem que venceu a morte, o inferno e subiu aos céus com o corpo glorificado, porque justamente ele aqui na terra, ele honrou a Deus em todas as coisas. Precisamos honrar ao Senhor. Isto é adoração, mais do que vir à igreja, mais do que estar no meio dos irmãos, mais do que louvar, é o nosso comportamento cristão autêntico. E este comportamento precisa ser aprovado não por mim, nem pelo irmão que está do seu lado, mas por Deus. O padrão é Cristo. Esse padrão quem estabeleceu foi Deus. Jesus é o obreiro aprovado. Jesus é o homem aprovado. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas Jesus não pecou, Jesus foi aprovado. Procura apresentar-te a Deus como Jesus, como um discípulo. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Quantos de nós estamos fugindo da presença do Senhor? Na hora que está fazendo a coisa errada, sabe que está fazendo errado. Deus está avisando. Irmão, uma das maiores lições que eu tive de um pastor foi: tudo que nós fazemos obedecendo a Deus é para o bem do obediente. Precisamos entender essas coisas. Como deve ser o meu relacionamento com Deus? Nós só vamos nos relacionar com Deus através de Jesus Cristo. Não existe nada que te una a Deus, a não ser Jesus. Jesus é Deus com Deus, desceu do céu, encarnou,
para demonstrar, dar o exemplo aqui como é viver sem pecado. Se sacrificou na cruz para nos salvar, e quando chegou na morte e no inferno, não tinha autoridade sobre ele, porque ele era santo. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o grande El Shaddai, ele é que criou todas as coisas. Mas humildemente obedeceu a Deus, até no sacrifício. Temos que temer a esse Jesus. Temos que temer a Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quiser ser sábio, não adianta você ter todos os cursos do mundo. Se ignorar a Deus, a sua sabedoria não vale nada, porque quando a morte chegar, você está habilitado para passar a eternidade no inferno. Mas se for temente a Deus, e eu ler a Bíblia e dizer assim, eu não tenho feito isso, mas agora que o Senhor manda fazer, eu vou fazer. Aí, irmão, você está se libertando da morte e do inferno, e o nome vai para o livro da vida, porque você está sendo um imitador de Cristo, e o seu nome lá no livro da vida lhe garante eternidade com o Pai. João 14,6 diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. O relacionamento de Deus, do homem com Deus, é quando você vai e está indo ao encontro de Deus. E o caminho é Jesus. A vida com Deus é Jesus. A verdade é Jesus. Religião nenhuma salva. Cristo salva. E Cristo, Ele tem zelo de nós. Não quer te dividir com ninguém. Nem com Maria, nem com José, nem com orixá, nem com doutrina fora da Bíblia. Lucas 2,9. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Tema a Deus. Não coloque Deus nunca igual a você. Deus é aquele que tem a autoridade, a força e o poder para lançar a sua alma no inferno. Então, pacifique o seu relacionamento com Deus. Não viva em atrito, em rebeldia com Deus, porque você não pode ir contra Deus. Mas há uma promessa de paz, há uma promessa de alegria, há uma promessa de ânimo, esperança, de libertação, de sentir um amor que ninguém pode descrever, porque é indescritível quando você faz uma aliança com Deus da forma certa, através de Jesus, para obedecer como um bom filho. Mateus 10:28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Se parar aqui, é a lição que nos dá maior temor. Porque a Bíblia não diz que o espírito vai para o inferno. A Bíblia diz que só vai para o inferno a alma e o corpo. Isso quer dizer que a vida de Deus em nós vai sair e só vai ficar a tribulação e a angústia. O corpo que perece, a alma
que está condenada porque é rebelde. Mas se você teme a Deus e conserta agora, está livre. Irmão, nós precisamos usar a palavra de Deus para nossa defesa, para nos abençoar, e só tem uma forma da palavra nos defender, é tendo comunhão com ela, é obedecendo ela, porque ela age ao nosso favor, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Mateus 10, 22, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse texto nos lembra de você dizer não para o pecado. Não vou para a festa do mundo, não vou usar a roupa do mundo, não vou emprestar meus olhos, meus ouvidos, as coisas que Deus abomina, e perseverando em santidade, você vai ser salvo. Não vou entregar-me aos ídolos. Eu estava ali e me veio a lembrança uma coisa que eu achei um absurdo, crente que ainda lê horóscopo. Pare com isso, irmão. Os astros foram feitos para medir o tempo e para direcionar o homem no caminho. As orientações antigas eram feitas pelas estrelas. Só isso que tem a função. Através da astrologia, dessas ciências que não tem aliança com a palavra de Deus, você não vai chegar a lugar nenhum. Só vai entristecer ao Senhor. Não consulte adivinhos, búzios, tarô. Irmão, isso não é de Deus, não. Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Que luta para chegar aqui, não botei gasolina no carro, a luz estava acesa, lá em minha casa, o posto próximo da minha casa, não gosto de botar combustível lá, fiz uma previsão de botar R$15 e depois botar uns 150 nesse posto BR aqui, que para mim é o posto que tem a melhor gasolina. Quando eu chego no posto, primeiro que eu não botei os R$15, porque os postos todos cheios ia chegar atrasado. Quando eu chego no posto, o posto fechado. Do lado de lá até chegar aqui, todos os postos fechados. O carro media assim, só tem 5 quilômetros para andar. E eu orando ao Senhor, tranquilo, raciocinando no seguinte: Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá. Quando chegou aqui na entrada aqui dessa rua descendo, o posto estava funcionando. E eu botei gasolina no meu carro. Mas a gente tem que andar confiando. E se faltasse gasolina, continuava confiando. Continuava glorificando. Porque tudo compete para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, o nosso relacionamento com Deus tem que ser de confiança. Mas isso não nos dá o direito de quebrar a reverência. Estava assistindo um documentário sobre Israel, e aquela igreja estava exaltando homens. Era Jesus mais um homem, era Jesus mais uma mulher, era Jesus mais a igreja. Quem tem Cristo tem tudo. Ele é o Criador de todas as coisas. E sem Ele, nada do que foi feito se fez.
Isso é Bíblia, irmão. A mesma Bíblia que apronta para Jesus, a mesma Bíblia que revela para nós que Ele nasceu, que Ele cresceu, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele voltou depois de ressurreto, que Ele criou a igreja, que Ele derramou o Espírito Santo. Essa Bíblia diz que Ele é o único. E a gente fica cocheando com várias informações. Para poder se apresentar a Deus, você precisa chegar até Deus por um único caminho, que é Jesus Cristo. Não tem outro. Não tem outro. Tire da sua cabeça as invenções de quem não teme a Deus. Porque essa é a questão. A gente não teme e inventa. Ah, como inventa? Porque o nosso coração corrompido cria novidades. Cria novidades. Você precisa amar a Deus. Irmãos, tem um livro chamado As Linguagens do Amor, que fala de vários tipos de linguagem do amor. Se você abrir no livro de João, capítulo 15, versículo 10, está escrito assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Isso é Jesus falando. Então, você pode ter um monte de linguagem de amor, irmão. Você pode se sentir amado quando é abraçado, você pode se sentir amado quando você ouve um elogio, você pode se sentir amado quando você ajuda ou é ajudado pela pessoa. E aí aquela atitude da pessoa para você gera em você satisfação. Me agrado da pessoa porque ela faz o que eu gosto. A Bíblia diz que para você agradar a Deus, você tem que guardar os mandamentos de Cristo. Deus se agrada daquele que obedece. O texto é claro: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Não tem amorzinho de novela não, irmãos. É o amor que Deus determinou, a forma de como Ele se sentiria amado por você. Quer adorar? Quer ter comunhão com Deus? Permaneça nos mandamentos de Deus, que Jesus ensinou. João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aí você colocou no seu coração que porque faz tal coisa, você é amado de Deus. Mas se não tiver conforme a Bíblia, você está perdendo seu tempo. Deus não se deixa enganar. A terra que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Oh, irmãos, talvez vocês vieram aqui para só ouvir coisa que agrade a sua alma. Como eu lutei para trazer uma palavra que parecesse melhor, mas essa é a melhor palavra porque está chamando a atenção para você consertar. Deus está dizendo para você aqui, ó, filho, se a sua vida não está de acordo com o que o pregador está falando, porque ele está lendo um texto bíblico, conserte, porque eu quero te dar um 2022 feliz. Mas se você estiver fora do amor de Deus, você está onde? Na ira de Deus. É melhor estar no amor de Deus, irmão. Se apresente para Deus como um aprovado. A próxima passagem é que não tem do que se envergonhar. Sexo fora do casamento envergonha, porque Deus é santo. Mentira, roubo, medidas erradas, depravação, desagrada a Desaprova você.
envergonha. Pedro, quando viu Jesus a primeira vez, disse o quê? Afasta-te de mim. Porque Pedro não tinha vida reta. Como demorou para Pedro se consertar, mas Pedro se consertou. E se tem jeito para Pedro, que negou Jesus 3 vezes, tem jeito para a gente também. Mas a gente tem que tomar uma atitude. Andar sabendo que Deus está te vendo. Andar para ser aprovado por Deus. Você não precisa apenas ser aprovado pela igreja que te vê. Você precisa ser aprovado por Deus que te vê no oculto. Deus quer te abençoar, irmãos. A primeira pregação de Jesus, Marcos 1,15. Está lá escrito a mensagem de arrependimento. O grande Deus Todo-Poderoso encarnou e na primeira ministração ele diz: arrependei-vos. Como Jesus nos ama, como Jesus nos ama, nos dando a oportunidade de conserto essa noite. Marcos capítulo 1, versículo 15, está escrito assim: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, quantos de nós conseguimos medir o amor de Deus? O próprio Deus na cruz do Calvário? O próprio Deus encarnou para passear pela terra, no meio de homens impuros, pecadores. Tudo para poder abrir a porta do céu, para que a gente possa entrar. É muito amor, irmãos. Ninguém pode mudar o que está posto na Bíblia. Pastores estão falando agora que a Bíblia tem que ser modernizada. O Papa disse que tem que fazer uma nova Bíblia, que ele tem autoridade para isso. A Bíblia diz no seu texto que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Existe o Evangelho segundo Allan Kardec, existe a Bíblia de tal religião, a Bíblia de tal religião. Nada disso vai alterar o que está escrito, aleluia, por Deus, no texto sagrado. Ou nos adequamos à vontade de Deus, ou não adianta 1 bilhão, 1 trilhão de pessoas tendo o mesmo pensamento. Se for contrário à vontade de Deus, torna-se sem efeito para a salvação. Porque o que importa é ir para o céu. O que importa é passar a eternidade com Cristo. É a alegria da salvação, isso é que importa. Tiago 4, versículo de 5 a 10 diz assim: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Em outras traduções, tem zelo, tem cuidado. O Espírito de Deus tem cuidado. Ele tem um objetivo para você. Tema fugir da vontade de Deus. Versículo 6: antes da maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes.
Humilhe-se diante de Deus, pare de fazer a sua vontade, decida entrar em 2022 na sua oração aí ajoelhado: Senhor, eu não quero ser igual a um homem que vai para o inferno, eu não quero ser igual a uma mulher que tema contra a sua palavra, eu quero ser um homem que humilhado, temente, preocupado e ocupado em te agradar, viva olhando para Jesus, entendendo que Ele morreu na cruz para me salvar e que Ele é suficiente, mergulhando, mergulhando na palavra para saber mais de Ti, para não ser confundido pela palavra enganosa do diabo. Como Deus ama vocês, como Deus ama a mim, por ter ministrado o mês todo sobre essas coisas, para que eu conserte os meus erros, mas que essa palavra entre no coração de vocês agora, consertando, tirando, limpando, para que você tenha a liberdade de entrar na presença do Senhor sem acusação, porque consertou e parou de cometer erros contra o Senhor. Versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você quer ser um crente poderoso em 2022? Sujeite-se a Deus. Sujeite-se a Deus, conheça o Senhor, busque ler a Bíblia, crescer no conhecimento de Deus, e quando a tentação chegar, aleluia, o poder de Deus em você, diga: não vou transgredir a vontade daquele que me ama. E aí o diabo vai correr de você. Quer ser um crente poderoso em 2022? Eis aí a receita. Fiquemos de pé. Eis aí a receita. Resistir, porque amor, Deus, porque temeu a Deus, porque analisou a sua vida com a luz da palavra, não com a luz do médico, do psicólogo, do analista, daquele que prega autoajuda. Mas você foi para a Bíblia e achou ali um remédio para a sua enfermidade. Toque onde você estiver aí doente agora, em nome de Jesus. Senhor, tua palavra diz, Pai, que nós temos que ir pelo mundo, pregar o Evangelho, curando os enfermos, libertando os cativos, trazendo vista aos cegos e pregando a tua palavra. Em nome de Jesus, opera no meio da tua igreja agora, cura, Senhor. Em nome de Jesus, toca nas enfermidades e desfaz. Desfaz, Senhor, toda a ação do diabo nessas vidas, em nome de Jesus. Essa carne, ela perece por causa do pecado, mas com o toque da virtude do Deus Todo-Poderoso, o Pai de Jesus Cristo, o Espírito Santo, há de trazer vida onde há morte, e a enfermidade vai embora agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As mentes aqui, Pai, que estão presas pelo pecado, eu te peço em nome de Jesus, liberta, tira toda a opressão, todo vício, todo pânico, todo medo, vem fogo do Espírito, entra nessa alma agora e limpa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade.
Glória a Deus. Eu quero, irmãos, deixar um texto do Salmo 119, versos 59 e 60. Para finalizar essa palavra tão abençoada que o Senhor trouxe para nós hoje. Diz assim, Salmo 119, 59 e 60. Quero encorajar você a gravar esse texto. Ele diz assim: penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me demoro, a praticar os teus mandamentos. Isso é tudo que você ouviu aqui hoje. É você olhar para o teu coração, olhar para a tua vida, comparar com aquilo que a palavra do Senhor ensina e diz, e então tomar a decisão de rapidamente, como o salmista diz, me apresso, não me demoro em praticar aquilo que a sua palavra diz, Senhor. Toma essa decisão hoje. E você será novo a partir de amanhã. O ano não, mas você sim. E isso é que vai fazer toda a diferença, amém? Meus irmãos, nós estamos caminhando para a 0 hora. E aqui, para os irmãos que nos visitam, nós nos reunimos em família e oramos em família, enquanto a gente muda aí do dia de hoje para o dia de amanhã, né? E gostamos de fazer isso orando ao Senhor, pedindo mais uma vez a sua bênção. Após esse momento, nós vamos cantar um louvor ao Senhor e estaremos então encerrando esse momento de culto de hoje, ok? Então, queria pedir a você para se dirigir até a sua família. Vamos nos reunir em família agora. Pode sair do seu lugar, não se preocupe com as cadeiras, depois a gente arruma. Eu queria chamar minha mãe, Lívia, Gladstone, para vir aqui à frente, por favor. Nós vamos estar em família orando. Então, separe alguém aí da sua família e essa pessoa pode conduzir essa oração. Depois nós vamos orar aqui juntos. Se você não tiver com sua família aqui, não fique sozinho não, por favor. Se você vê alguém sozinho aí, chame para estar com você, viu? Mas não deixe ninguém sozinho não. Bom? E vamos orar. Em nome de Jesus.